Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Todas as quartas-feiras, aqui estamos às 9 horas da noite para lhe fazer companhia. Hoje vamos falar sobre um tema que se reveste de particular interesse, pois amanhã, dia 20 de fevereiro, claro, irão ser debatidos na Assembleia da República dois projetos de lei que visam a descriminalização da eutanásia. Em 2018, estes projetos já tinham sido propostos, mas não foram aprovados. E os partidos que, na altura, os propuseram, vêm agora, de novo, com a iniciativa de tentar a aprovação da lei. O que é a eutanásia? Quais os argumentos que defende? Qual a visão do Espiritismo sobre esse assunto? Estas são algumas das questões que vamos tratar no programa de hoje, para a qual convidamos a Catarina, a enfermeira Catarina Amaral. Olá, boa noite, Catarina. Boa noite, Regina. Boa noite. Mais uma vez connosco para falarmos, Catarina, de um tema que para nós espíritas, mas também para os não espíritas, ao fim e ao cabo, é extremamente importante. O que é a eutanásia, Catarina? Antes de mais, é um tema que é importante, independentemente de sermos ou não sermos espíritas, e é muito importante para a comunidade de profissionais de saúde, até porque estaremos diretamente envolvidos. O que é a eutanásia? Em termos de definição, eutanásia quer dizer boa morte. É uma morte piedosa, é o ato de abreviar a vida para aliviar o sofrimento a pedido da própria pessoa. Eu, quando falaste neste tema, eu disse assim, não, vamos desmistificar conceitos, eu não posso dar só o conceito de eutanásia. Então eu vou-te dar também o conceito do que é suicídio medicamente assistido. Que é quase a mesma coisa. Que é quase a mesma coisa, que é, tal como na eutanásia, pressupõe a intervenção de um profissional de saúde que ajuda o doente a pôr fim à vida. A diferença é que o fármaco letal é auto-administrado pelo próprio utente com a supervisão de um profissional de saúde. E depois há mais duas palavras que se têm ouvido falar na comunicação social, que é, por exemplo, a distanásia. E o que é a distanásia? É aquilo que nós associamos a uma má morte. E esta má morte está associada a quê? Durante muitos anos, na área da saúde, havia aquela tentativa de mantermos os doentes vivos a todo custo, ok? E o vivo a todo custo é tomar medidas completamente atrozes para prolongar a vida, às vezes à custa de sabe-se lá o quê. Pronto. E à custa de sofrimento, quer para o utente, quer para a sua família. E então há uma outra palavra e um outro conceito que se chama ortotanásia. E a ortotanásia não é nada mais, nada menos do que a suspensão ou minimização de tratamento despropositado, destinado a prolongar a vida para além do que seria natural. E isto é um pouco o que se faz em cuidados paliativos. Portanto, tudo isto para te dizer o que é que está neste momento na mesa com os 5 projetos de lei. Quer-se despenalizar a eutanásia, ou seja, dar o direito ao comum cidadão que, pelo motivo de ter dor atroz, sofrimento atroz, este sofrimento atroz não está muito bem definido, a decidir que quer pôr termo à sua vida, mas ao mesmo tempo esta despenalização implica irmos ao Código Penal português, que penaliza os profissionais de saúde que induzirem ou mesmo cometerem a eutanásia, são punidos com 3 a 5 anos de cadeia. Portanto, este decreto sendo aprovado, vai ter que haver alteração do Código Penal para que os profissionais de saúde que não alegarem objeção de consciência e concordarem com estas medidas, o possam fazer sem ser penalizados. Vai haver alterações para que o próprio utente tenha direito a decidir relativamente a pôr termo à sua vida. Apesar que na lei já existe algo como, que já falámos até quando foi da doação de órgãos, que é o testamento vital, em que o utente já pode criar algumas balizas relativamente a este medo desta distanásia, que é esta forma atroz de que alguns exercem a medicina, que é a vida a todo custo, e o próprio utente já pode, neste testamento vital, por exemplo, dizer que, em caso de ter uma doença terminal, por exemplo, que não quer ser reanimado.
Exato, isso já existe em alguns países. Eu até pensei que aqui Não, em isso já Portugal... existe em Portugal. Exatamente, Quer o também testamento existe, vital, exatamente. quer a ordem de não reanimar. Mas eu penso que muita gente não sabe sobre esse testamento vital. Agora, só para enquadrarmos aqui a situação, portanto, tu falavas na distanásia, mas não existe já medicação própria para combater a dor, o doente? Neste momento, a criação destes cuidados paliativos foi precisamente para conseguirmos controlar estes doentes em termos, não só situações de doentes oncológicos, mas será provavelmente a sua maioria, em termos da ajuda que lhes é dada em termos terapêutico, em termos de apoio psicológico, em termos de apoio à família. Agora, qual é o nosso problema? Ainda recentemente saiu esta notícia, acho que no público, que 70% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos. E quando há o pós e os contra e se fala na eutanásia, uma das coisas que quem está contra a eutanásia fala sempre, e eu digo precisamente o mesmo, até porque sou contra, é precisamente o facto que temos um país onde há uma fraca literacia em saúde. Ou seja, uma baixa literacia, eu costumo dizer que literacia é uma palavra também cara e a gente normalmente as palavras caras tem que as trocar por miúdos. Literacia é nós, à população, proporcionarmos conhecimentos sobre a sua situação de saúde e, neste caso, proporcionarmos-lhe conhecimentos sobre o que é a eutanásia e eles estarem capacitados a decidir, a estarem envolvidos. E a conclusão é que os estudos de 2016 houve sobre esta literacia em saúde é que em cada 10 portugueses, 5 têm uma baixa literacia. E que, para além disso, ainda há 60% que são população vulnerável. Portanto, se eu tenho um país com fracos cuidados de saúde em termos dos cuidados paliativos, portanto, dificuldade de acesso, se eu tenho um país com uma baixa literacia em saúde da população e um fraco envolvimento do doente na sua decisão terapêutica, e nós agora vamos propor a esta camada de população, ok, se vocês acharem que se enquadram nestes pressupostos, podem pedir para morrer. E será um médico que nós na saúde dizemos que há sempre uma relação muito assimétrica entre o médico, entre nós profissionais e os doentes. Porquê? Pelos conhecimentos que nós temos sobre estas palavras caras todas de diagnóstico, pelos conhecimentos que nós temos na área de saúde e que jamais em tempo algum conseguimos que o utente esteja ao nosso nível em termos de conhecimento. Há um projeto muito engraçado e cada vez mais se ouve falar nisto, que é o envolvimento do doente na sua saúde, que é nada de mim sem mim. E isto realmente é um projeto extremamente importante, é o doente chegar ao pé do médico e dizer-lhe: senhor doutor, eu tenho este problema e eu tomo esta decisão e a decisão é minha. Pronto. E vamos aqui quase que compartilhar ou partilhar a decisão. Mas nós não temos a população neste nível, Nuno. Portanto, para mim a aprovação... O conhecimento é muito pouco. É muito pouco. Aquilo que nós ouvimos mais é a senhora enfermeira é que sabe e o senhor doutor é que sabe. Claro. Ora, aí é que está. Pronto, isto... Questão, até que ponto é legítimo um médico chegar e dizer... E até que ponto o médico está nessa disposição? Porque aquilo que eu percebi também depois vai contra o seu próprio código deontológico. Claro. E o juramento... Pronto, falámos no... Porque é um bocado esquisito. Nós estamos a falar em disponibilização de uma coisa que os médicos juraram defender a vida a todo custo. Exatamente. Inclusive... E agora vão obrigá-los, é isso que eu ainda não entendi, mas também se calhar não é para eu entender, nem é para ninguém entender, como é que a classe política tem, sem o referendo, apesar de que os referendos são sempre complicados, mas de qualquer das formas, como é que a classe Eles não estão a obrigar, a lei não é para obrigar ninguém. Não é para obrigar. Não, porque nós podemos alegar a objeção, é despenalizar. A questão de despenalizando vão fazer com que a classe médica que jurou defender a vida tenha a possibilidade de aceitar fazê-lo. Porque se os médicos, a classe médica disser assim, não, nós juramos a todo custo defender a vida, não vamos agora provocar morte. É assim, Posto ontem... isso, quem é que vai fazer a eutanásia? É o próprio? Não. Então é assim. Está fora de questão. Então é assim. Ontem estava na comunicação social precisamente a falar à Associação de Médicos Católicos.
E isto, pronto, lá está, nestes debates há sempre o pós e o contra, e Claro. havia alguém contra, um médico contra e um médico a favor. E aquilo que esta médica disse, porque um dizia que isto a ser aprovado em Parlamento automaticamente é alterado à lei, e ela diz, mas calma, o Código Deontológico Médico não pode ser alterado assim. E um dos médicos dizia, não, já falei com 2 juristas, e estes 2 juristas disseram que sim, que poderá ser alterado o Código Deontológico. Não sendo alterado o Código Deontológico, isto passaria a ser aprovado por lei, mas o médico, quando comete alguma ilicitude, é punido pelo Código Civil, pelo Código Penal, mas também é punido pelo seu Código Deontológico. Pronto. Portanto, para já, enquanto não houver decisão nenhuma, nenhum médico poderá fazer, seja o que for, concorde ou não concorde, porque ele é punido pelo seu código deontológico. E, efetivamente, eu não acredito, apesar que se ouve muito dizer isto, estas coisas já acontecem. Eu, quando dizem isto, eu fico um bocadinho triste. Eu já ouvi, pronto, de ambas as partes da saúde, ok? Quer da área dos enfermeiros, quer da área dos médicos, já ouvi este comentário. E isto a mim faz com que eu, se fosse utente, como utente, deixaria de ter confiança naquelas pessoas que me tratam. Até porque se já dizer, acontece, ok, isto já acontece, é quase que fazer com que andamos aqui a... Então quer dizer que se já acontece e não está despenalizado, Pronto. não é sinal que é crime. É crime, Exatamente. é crime. Pronto. Eu acho incrível E o objetivo aqui ouvir-se dizer, falar sobre é essa deixar realmente, portanto, que haja a punição, não é, da vida. É claro, como disseste, e bem, temos este problema com os médicos, mas também as propostas do projeto de lei requer alguma, portanto, são, digamos que não passa por um médico só, passa por vários médicos, passa por uma autorização, Cada passa proposta por de uma lei comissão também. Cada proposta de lei, por acaso, eu estive a tentar analisar um bocadinho e os pontos de diferença de umas para as outras, porque são 5 propostas. E eu acho que, assim, nós ainda não falámos na realidade dos outros países, e eu, para te dizer o que quero dizer a seguir, eu quero-te falar um bocadinho da realidade dos outros países, que eu tive que estudar, não é? Como Claro, é óbvio, claro. não é? E fiquei um bocadinho, pronto, assustada com aquilo que se está a passar, por exemplo, na Holanda. E na Holanda foi aprovado em 2002, se não me falha a memória, apesar que eu tenho aqui uma cábula, e tendo sido aprovado em 2002, logo no ano a seguir houve um aumento exponencial de pedidos de eutanásia. Neste momento já é considerado como a 4ª causa de morte no país, é a eutanásia, a 4ª causa de morte. Normalmente é os acidentes, o cancro, estás a ver? Sim. Pronto, não. Lá a 4ª causa de morte é a eutanásia, e já inclusive se fala e está a tentar passar na Assembleia da República que se faculta um comprimido aos idosos com 70 anos ou mais de 70 anos, ok, fica a decisão. E aquilo que eu acho que os projetos de lei em Portugal estão a tentar fazer, portanto, não estão a tentar agir de má fé, é precisamente balizar de tal maneira, balizar o que não é possível pôr balizas, ok? Porque a vida é um dom, Há pedidos, Pronto. Há pedidos, e a comunicação social tem vindo a Em Portugal há trazer 7 casos, não é? E portanto, esses testemunhos realmente são pessoas que estão em sofrimento. Em sofrimento ninguém nega. E por isso há o pedido, eles têm que dar resposta, não é? Depois já vários países realmente aprovaram, a Holanda, a Bélgica, Uruguai, Estados Unidos, são vários. E por isso nós, Portugal, queremos estar na frente, e provavelmente é um pouco também uma motivação social. Não é? Uma motivação em sociedade. Eu digo isto porque nós temos que fazer agora o balanço, não é? Para uma perspectiva, eu digo que está em causa do ponto de vista moral, não é? E ético, e tudo mexe com a visão, não é, que temos da vida. Exato. E então a sociedade hoje em dia é utilitarista, não é? Sim. Todos os fins justificam os meios, e que realmente, se o indivíduo já não é útil para a sociedade, se já não pode participar, já não é capaz, não tem condições físicas, etc., não é útil, então, por que não? Não é? Pois eu penso que isto é uma visão que se está a começar a tornar
demasiadamente generalista, porque na realidade é o que a maior parte das pessoas começa a pensar nos países, principalmente os governos, não é? Quer dizer, já no tempo do Hitler, se a gente for um bocado para trás, acontecia precisamente isso. O genocídio, inclusivamente tudo que fossem idosos, deficientes, pessoas com deficiência que não tivessem empréstimo para a sociedade, aquela dita... Isso já acontecia. A mim assusta-me passarmos esta mensagem aos mais novos, ok? Se há um problema, e se temos problemas, e os problemas podem ser de saúde, mas podem ser de ordem... qualquer ordem, financeira. Ou seja, qualquer vez estamos a dizer aos mais jovens, matem-se quando tiverem um problema. E aquilo que eu acho que isto passa de mensagem é precisamente aquilo que nós temos vindo a conversar muito sobre o que é resiliência. A resiliência é a forma como nós lidamos e a capacidade que nós temos de lidar com as adversidades da vida. Exatamente. É óbvio que também, se eu me colocar do outro lado, eu penso assim, ok, há uma doença que é o Guillain-Barré, em que as pessoas chegam a uma altura e estão completamente paralisadas até ao pescoço e estão conscientes e orientadas. E se isto é um sofrimento atroz, mas será que esta pessoa não tem algo mais na vida, uma família, o carinho das pessoas que vão, porque nem todas as pessoas nesta situação pedem para morrer. E nem todos os utentes, apesar de eu ter muito pouca experiência a lidar com pacientes em fase terminal, recentemente tive essa situação. E a utente com quem eu lidei, ela não queria morrer. Aliás, ela dizia outra coisa, vocês não estão... o que é que podem fazer mais por mim? O que é que podem fazer mais por mim? Realmente fez tudo. Ninguém sabe se 2 para amanhã. Pode aparecer. Ninguém sabe se 2 para amanhã. Não aparece até uma cura. Sim. Não é? Ninguém sabe. Por exemplo, na situação do Guillain-Barré pode acontecer de um momento para o outro. Eu recordo-me de ler, não sei se hoje, se ontem, inclusivamente, uma história sobre um médico ou alguém que tinha a filha muito doente, com uma doença em que a dor era extrema. E procurou a todo custo uma cura para essa doença, digamos assim, e como era quase impossível encontrar, decidiu fornecer à criança o chamado soro da morte, qualquer coisa do género. Sim, a história do médico. Exatamente, do médico. E de repente apareceu o soro que iria curar. Portanto, nós não sabemos. Em muitas situações não sabemos. Não somos Deus. Não. Para perceber o que é que vai acontecer tal e qual. Se me permites, acho que, esta discussão tem vindo sempre a lume em sociedade, ou do ponto de vista religioso, os que não são religiosos, fala-se muito bem, quem crê na vida depois da morte, obviamente, já pensa 2 vezes na questão, quem acha que a vida é só uma, pensa de outra maneira. Agora, pensemos assim, qual é o instinto natural do homem? É o de conservação. Nós queremos continuar vivos. É um instinto que vem connosco das experiências que tivemos, não é para trás. Bom, nós que cremos na reencarnação, mas qualquer ser humano a que se pergunte se quer continuar a viver ou não, se não tiver problemas, se não tiver sofrimento, ele faz tudo por tudo para sobreviver. Porque uma pessoa tem um acidente, faz tudo para se salvar, faz tudo para que continue bem de saúde, não é? Exato. Então, digamos que a eutanásia digamos, neste ponto de vista da conservação e como lei natural, é antinatura. Aliás, é quase como uma forma... a natureza do próprio homem. Eu iria questionar... Eu diria que é um incentivo ao contrário. Exato. Aliás, eu iria questionar quase, comparar um pouco a eutanásia ou o suicídio, mas a eutanásia ou a despenalização é quase como um convite ao suicídio. Porque acaba por ser um pouco isso. Pronto, em termos legais é assim, até porque se formos a analisar depois a versão espírita vê o doente que decidiu pela eutanásia como um suicida. Exato. Ok? Precisamente da mesma maneira. Mas, em termos legais, o suicídio não é punido por lei. A eutanásia é. Por isso, okay? Nós temos que ver sempre, nós temos sempre que ver estas coisas. Claro. E o suicídio não envolve mais ninguém. E aqui o problema é que, numa decisão, envolve-se mais 2 pessoas. Envolve-se mais o profissional de saúde
que terá que concordar, porque senão terá que alegar objeção de consciência, como já se faz no aborto. Portanto, envolve-se o profissional de saúde, envolve-se a família, porque eu não acredito que nenhum doente tome esta decisão sem ser uma decisão participada em família. Portanto, e às vezes questiono o que é que esta família depois, como é que estas famílias vão lidar com estas situações, que acompanhamento é que vão ter, porque eu não acredito que isto passe de uma forma natural. Perder alguém que nos é querido já é muito doloroso. Perder alguém que decidiu, por si só, desistir de viver, ainda é pior. E participar nisso, para mim, deve ser atroz. Portanto, estas pessoas obrigatoriamente irão precisar de ajuda e de acompanhamento. De quem? O Estado está na disposição de fornecer isso, porque eu não vejo fazer isso às utentes que, por exemplo, têm uma interrupção médica da gravidez, diz que também está, mas não fazem. Às utentes que passam por uma situação de aborto, mesmo sendo elas a decidir, também não existe. E já que estamos a pensar nisto em termos de legislarem e querem aprovar, eles têm que fechar as balizas todas, como há bocado estávamos a dizer. Exatamente. E depois não te acabei de dizer que as diferenças das propostas. Uma utente tem que dizer até 5 vezes que quer a morte, outra basta 2, outra basta 4. Outra proposta envolve 2 médicos e um psiquiatra, e em todas as propostas dizem que o doente tem que estar consciente, orientado e em plena saúde mental, e aquilo leva-se o busilis. Desde quando? Para já, saúde mental, problemas de saúde mental, o facto de eu ter uma ansiedade, olha, ansiedade por estar aqui e a gente estar, já isto é um problema de saúde mental, ok? Isto já é um problema de saúde mental. Portanto, como é que um psiquiatra vai alegar que aquela pessoa está na plenitude das suas capacidades para tomar uma decisão? Depois, todos os doentes, quando estão doentes e gravemente doentes, estão depressivos. Se estão depressivos, automaticamente já inviabiliza a proposta de lei. Portanto, eu acredito que até haja boa fé nestas propostas, mas a verdade é que não há como balizar uma coisa que não tem barreiras e que vai descambar. E que vai descambar de qualquer maneira para aquilo que aconteceu nos outros países, que é o que me assusta. Claro. Vai literalmente acontecer, se for aprovado, o que aconteceu nos outros países. É daqui a uns tempos nós estarmos precisamente com a mesma situação que está a Holanda e que está a Suíça, e termos a eutanásia como, por exemplo, a nossa quarta... A quarta agora, porque de hoje para o futuro nós não sabemos como é que isto vai acontecer. Eu trabalhei, posso dizer, com paliativos, trabalhei com paliativos e com paliativos com deficiência. Alguns dos utentes com alguma capacidade, pelo menos para pedirem ajuda, no sentido de lhes ser retirada a dor, e aguentaram, nunca, em momento algum, pediram exatamente para morrer. Até porque era o que dizia a Regina há pouco, nós estamos muito agarrados à vida, e acho que é isso um pouco aquilo que, de alguma forma, nos dá a esperança de que as coisas tenham um outro seguimento em termos desta aprovação deste projeto. A verdade é que por detrás de uma lei destas, vinda e aprovada por um Estado, tem sempre a ver com a vontade que o Estado tem de se desresponsabilizar por aquilo que não é capaz de fazer. E o que é que não é capaz de fazer? Tu começaste a conversa assegurar cuidados paliativos a toda a gente. Os cuidados que não existem. E como não existem, eles acabam por fazer o mais fácil. Ou seja, aqueles que têm por vontade sua, voluntária, porque não é o Estado que está a dizer, vocês agora são inúteis, ou vocês agora não servem, ou vocês... Não é o Estado. O que o Estado diz é que, se vocês realmente acham que não querem mais viver, porque uma das a exposição de motivos de uma das propostas diz: cada ser, cada indivíduo é arquiteto do seu destino. Nada mais correto. Mas eles usam a visão materialista, não é? É um pouco ou até seja, para tirar a responsabilidade de cima deles próprios, pela falta de condições que criam. Infelizmente, isso estavas a falar nos projetos de lei, Catarina. Um dos projetos para a prática da eutanásia não punível diz, na exposição de motivos, precisamente, que se o indivíduo pode decidir sobre a vida,
deve poder decidir sobre a morte. E que, por isso, deve haver respeito pela sua autonomia. Como interpretar esta visão que o indivíduo decide sobre a vida e sobre a sua morte? Aliás, nós temos aqui uma transposição sobre a qual também já falámos. Obviamente que vamos para a parte da visão espírita, que é a questão do aborto. O indivíduo não decidiu sobre a sua morte. Ou sobre a sua vida. Ou sobre a sua vida. Não. Mas se formos por aí, é assim, eu tenho que dar sempre a versão daquilo que é a parte científica, a parte espírita e a parte da lei. A lei diz-te que o embrião, como que falámos nesse programa, sim. não tem estatuto. Portanto, até nascer, o feto só é considerado perante a lei como um ser ao nascimento e com vida. Até aí, não é. Portanto, em termos legais, o aborto aí até passa, como é que eu ia passar, entre as frinchas. Depois é outra situação. O aborto foi legalizado porque continuava a existia fora das instituições de saúde e com situações atrozes para estas mulheres que o praticavam e que o iriam praticar e que continuam a praticar também. Aqui a eutanásia é diferente. Tu aqui tens uma pessoa plena de direito, viva, em que mesmo perante a lei tem direitos, e tu perguntas-me se ela tem o direito de decidir. Na versão espírita, a versão espírita diz que nós temos livre-arbítrio. Portanto, eu tenho direito de decidir. Exatamente. Aliás, nós estamos aqui a falar sobre O a eutanásia, suicídio, mas também sobre a eutanásia pelos espíritos. Pronto, o suicídio é uma forma de decidir sobre a vida. Exatamente. Pronto. O que eu não concordo, e qualquer pessoa é livre de decidir terminar a sua vida. Como tu disseste há pouco, sem punição absolutamente. Sem punição nenhuma legal. A nível espírita já não é bem assim como nós sabemos. No entanto, a eutanásia implica o envolvimento de terceiros. Não só para colaborar na decisão, não só em algumas situações até propor, porque falámos no ato médico, falámos na parte, aliás, os médicos vão ser os mais envolvidos nestas 5 propostas, são sempre os médicos os envolvidos. Mas eles, desculpa só interromper, eles de alguma forma também já demonstraram que são contra, não é? Sim, a própria Ordem dos Médicos, quer o antigo bastonário, quer o atual bastonário, diz que isto vai ser um assunto muito quente de se passar. Exatamente. Aliás, o bastonário, o atual bastonário vai dizer que é contra. Claro. Pronto. Até porque, e ser a favor a classe médica pode perfeitamente negar-se a fazê-lo. Lá está, claro. Com o objetor de consciência. Sim, mas, por exemplo, e já foi... pode punir Nuno, classe não, médica por isso. mas Nuno, já foi feito um levantamento, ainda ontem diziam na televisão, um levantamento estatístico e, por exemplo, os médicos na Zona do Norte, 60% são a favor. E tal como aconteceu com o aborto, também acaba por haver sempre alguém. Para mim, o problema não passa por aí. Passa por, no ato médico, e isto há dias um médico na televisão, dos pós e contras que eu fui ver, acho que de 2018, dizia isto e muito bem, eu não me vejo a falar com o utente e dar-lhe como, olha, suas propostas, aquilo que eu tenho para lhe oferecer neste momento é isto, mas posso oferecer a morte. também lhe posso... É assim, estamos a rir... com estas coisas, mas é complicado. Tal e qual. E ele diz, mas não é o meu papel. E um outro médico, que é a favor, respondia-lhe, não, porque não precisa lhe dizer isto, está subentendido a partir do momento que passou no Parlamento. Exatamente. Pronto. Os utentes já sabem. Não é bem assim, porque nós sabemos que não sabem. Precisamente por esta baixa literacia que eu te falei da população portuguesa. Portanto, ele no seu ato médico se calhar vai ter que também dar essa informação. E não, honestamente, acho que vai ser muito, muito, muito complicado se isto for à frente. Eu só ia dizer que relativamente às questões que devíamos focalizar em sociedade, é mais a questão de que, o que é os acamados para a família, o que é velhice em família, porque realmente, por exemplo, e agora vamos falar qual é a visão espírita, aqueles que estão a passar por aquelas dificuldades físicas, não é? E também quando a gente fala em sofrimento, porque as propostas falam sempre em sofrimento extremo. Que é esse sofrimento extremo? Que não é definível. Como é que a gente vai definir? Há pouco falámos, a dor. Porque é assim, nós sabemos perfeitamente que há doentes oncológicos, não é?
que nunca se queixam. Têm, por exemplo, um cancro da medula óssea. Eu estou a falar isto porque conheci 2 pessoas com o mesmo tipo de cancro. Uma era gritos, mesmo com drogas, com tudo, não aguentava a dor. Aliás, a outra, ninguém sabia praticamente o que ela tinha. Então, cada um de nós tem um sofrimento diferente. Exato. E depois aqui há que distinguir o sofrimento físico do sofrimento moral. E julgo que o Espiritismo tem muito a contribuir em relação a isso, porque muita gente sofre, mas o sofrimento não é verdadeiramente físico. Muitos idosos que estão acamados sofrem porque a família não os visita, ou porque não têm atenção, não têm carinho, não é? Esse sofrimento, lá está, são os problemas da sociedade atual. São os verdadeiros problemas da sociedade e não podem ser motivo, não é, para procurar a morte. Nós sabemos que as crianças também que pensam em suicídio é por sofrimento moral, é por falta de afeto. Acima de tudo. E tudo mais, acima de tudo. Portanto, o que temos é que esclarecer na sociedade realmente que tem que haver uma postura da nossa parte e mostrar a outra visão. Maioritariamente a população é católica em Portugal. Sim. O que significa que cremos num corpo e numa alma. Portanto, serão hipócritas, se é que se podemos dizer assim, aquele que, ao dizer que é a favor da eutanásia, se crê que nós temos um corpo e uma alma, não pode ser a favor da eutanásia. Portanto, diríamos que, verdadeiramente, seriam poucas as pessoas da população portuguesa, só estou a falar de Portugal, que concordariam com a aprovação de uma despenalização. Deixa-me só terminar com uma coisa que eu acho que é importante. Daquilo que eu li, a ortotanásia é perfeitamente aceite pela doutrina espírita. Sim, pois. Porque pura e simplesmente, não é o desinvestimento no utente, é o doente toma as suas decisões de que não quer, por exemplo, continuar a fazer quimioterapia, porque não há nenhuma mais-valia para a sua situação e diminui-lhe a qualidade de vida. Certo. E aquilo que se vai fazer é trabalhar com ele no sentido de ele ter uma boa qualidade de vida com a sua família, e ajudá-lo naquelas situações em que ele precisa, ou seja, que medicação é que precisa para alívio de dor, se preferível, em vez de estar numa instituição hospitalar ou numa unidade de paliativos, passar a fazer paliativos ao domicílio. Portanto, está-se a trabalhar muito nesta área. E no que diz respeito à doutrina espírita, tudo o que eu li diz que, e os programas que também ouvi, que não é tal e qual, não é penalizado. Eutanásia, o enfoque espírita, que é a morte natural. Precisamente É a morte natural. É uma morte natural. Exatamente, mas não assistida nem provocada a por morte ninguém, de não, imediato. nada. Até porque a doutrina sempre nos disse que se nós temos o livre-arbítrio de escolha, de podermos definir, decidir, obviamente que nesse aspecto terá que respeitar cada ser, porque nós temos o livre-arbítrio. Obviamente que será que também aceita a eutanásia só porque nós queremos ser eutanasiados, ou seja, a morte assistida? Não. Perante a doutrina, um é visto como suicida. São coisas completamente diferentes. Um é visto como suicida e quem pratica é vista como Exatamente. homicida. Na eutanásia temos um terceiro que é homicida. Portanto, não há dúvida nenhuma em tudo o que eu consultei e mesmo o próprio Livro dos Espíritos clarifica um pouco essa situação. Aí não há dúvidas, percebes? Até porque, de alguma forma, nós temos que lutar pela nossa dignidade, quer em vida, quer em morrer, de alguma forma. Quer dizer, estamos naquele momento, naquela fase, mas temos também que lutar com alguma dignidade, acima de tudo, viver. Certo? Olha, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, penso que estou a falar bem, médica psiquiatra, escreveu: o médico deve falar sem rodeios sobre um diagnóstico de um tumor maligno. Ao mesmo tempo, deve deixar aberta as portas à esperança. Foi aquilo que falávamos logo no início. Não é? Porque nós não sabemos se de hoje para amanhã vamos recuperar, porque se podemos recuperar de um coma prolongado de muitos anos, sim, quem é que nos diz que em termos de doença não podemos recuperar também? Que não vai abandoná-lo por causa de um diagnóstico. Médico, doente e família devem unir-se nesta batalha, como já fizeste questão inclusivamente de referir.
há o perigo de solidão, depressão, sobretudo o medo da morte. Isso também acontece, apesar de muitas vezes existirem, aqueles companheiros, aquelas pessoas que de alguma forma não conseguem lutar contra essa dor atroz que muitas doenças trazem e, portanto, de alguma maneira pedem a antecipação da morte. Nestes casos, quando é que isso é provável acontecer, em termos deste perigo de solidão e depressão? O que é que tu... É assim. No início da pergunta é uma coisa importante dizer que há uma coisa que se chama consentimento informado. Ou seja, e há este tal tema que está muito vigente, que é o envolvimento do doente na tomada de decisão e em tudo. Nada de mim sem mim. Cada vez mais isto é, o cuidado de saúde é centrado no doente e na família. O que nós pretendemos com isto, esta visão, implica que somos um todo. Ou seja, tentar diminuir ao máximo aquela assimetria de conhecimentos que te falei há bocado. Exatamente. Portanto, o doente também ter poder. Portanto, quando ela aqui fala deixar um bocadinho de esperança, é assim, nós podemos deixar um bocadinho de esperança, mas temos que lhe contar tudo o que está a passar, percentagens, probabilidades de tratamento, o que é que há, o que é que não há, até porque hoje em dia temos o Dr. Google, que por vezes informa, outra vez desinforma, e corremos o risco, se nós não formos precisos na informação que demos a este utente, ainda para mais numa situação destas, ele chega a casa, mete o nome do diagnóstico e o Google literalmente diz-lhe tudo. Pronto. Pois, e é pior ele ter que... esta informação sozinho em casa com o Google, ou ter esta informação ao pé de um médico a quem ele vai fazendo perguntas e esse médico irá dando respostas. Dizer que o diagnóstico deve ser dado sem rodeios. Sem rodeios. Exatamente. O deixar a margem para a esperança. É assim, eu acho sempre que enquanto há vida há esperança. Mas há esperança em todos os sentidos. Aliás, esse é um dos lemas da doutrina espírita, não é? Pronto, não só numa probabilidade de cura, mas às vezes, mesmo nestas fases terminais, há famílias que não se entendem, que passam a entender-se, há relacionamentos que até estavam um bocadinho destruturados e passam em função desta situação, passar a ter alguma estrutura, promove muita união. E se as famílias virem este paciente como o centro de cuidados naquele momento, e é isto que nós temos que começar a fazer, é o Estatuto de Cuidador Informal, porque se nós tivéssemos em Portugal o Estatuto de Cuidador Informal, implicaria que a pessoa que decide ficar em casa a tomar conta dos seus filhos com problemas, dos seus pais idosos com problemas, teria um subsídio significativo, teria apoio do Estado e teria, inclusive, quando precisasse descansar, uma unidade de cuidados que lhe proporcionasse, por exemplo, uma semana, pai, mãe, filho com problemas, esta semana fica porque eu preciso descansar para conseguir estar durante o resto do ano perfeitamente capaz para continuar a ser este cuidador informal. Exatamente. Com o apoio de unidades domiciliárias, isto conseguia-se tirar muitos utentes dos centros hospitalares, diminuir taxas de infecção hospitalar e cuidados associados e ter as pessoas em casa. Mas eu não vejo estes projetos de leis estarem preocupados, porque por mim seria a primeira coisa a fazer, vamos resolver o problema do cuidador informal, vamos resolver o problema dos cuidados paliativos, vamos resolver o problema do Sistema Nacional de Saúde e depois, honestamente, até lhes podia passar pela marmita fazer uma coisa destas e decidirem, vamos apresentar propostas sobre a eutanásia. Mas há tanta coisa a fazer antes disto. Claro. Deixa-me só referir para os nossos companheiros que nos escutam, que nos vêm do lado lá do Atlântico, no Brasil, passar pela marmita é passar pela cabeça. Isto para desmistificar conceitos. Descongestionarmos aqui um bocado o ambiente, porque realmente falar sobre a eutanásia traz muito às vezes. Aliás, deixa-me só referir uma coisa, para eu não me perder. Que estavas a falar sobre o cuidador. É importante, sabes que eu trabalho com deficiência, trabalho com deficientes. E eu sei que o Estado paga por cada um destes deficientes para estarem internados. Numa casa
não é uma casa-abrigo, numa instituição destas, digamos assim, sim. paga por cada um centenas, se não milhares de euros. Por cada um. Ok? Na instituição de trabalho pagará mais de 1.000 euros seguramente. Por cada um. Por cada um. E eu digo-te muito honestamente, há alguns com alguns problemas, mas quem diz, eu estou a dar o exemplo dos clientes com quem eu trabalho, do tipo de pessoas com quem eu trabalho, o que poderia acontecer também nesta situação de paliativos. Porque sim, não sim. Possibilitar a um dos familiares que o possa fazer, em vez de pagar a uma instituição, claro, paga a família. Apesar de que nós, em termos de eutanásia, sabemos, em termos de famílias, nós sabemos que, se calhar, infelizmente, ainda existem algumas que eram capazes de ter as primeiras a empurrar a decisão, neste caso, sim, para a eutanásia, até porque nós continuamos estariam na ideia deles a libertarem-se de um fardo. Pronto, não é? nós continuamos com uma Que, taxa de ocupação no é hospital de utentes com alta, E que lá a família está. não os vai buscar. E lá está. E não é por isso que eles são pior cuidados. Pelo contrário, eu costumo dizer que ficam um bocadinho nossos. Mas isso também é uma realidade. Por isso é que, para mim, é muito importante essas instituições existirem. Exatamente. Com profissionais capazes faz todo sentido, claro. Mas, para mim também faz o sentido, porque há famílias que não têm o seu familiar em casa, com problemas de saúde, e às vezes até crianças, porque não podem prescindir de ter 2 ordenados. Exatamente. E se este estatuto passasse, e se este estatuto implicasse uma remuneração, nós, o Estado dá remunerações para coisas bem mais... os rendimentos de inserção, o que quer que seja, mas se este estatuto fosse aprovado, estas pessoas podiam ter o direito de optar. E neste momento não há esse direito de opção. Normalmente, claro que alguém abdica e fica, mas essa pessoa está a ser altamente penalizada. E o Estado também tem que pensar nestas situações, não é só pensar em... Pronto, realmente, com a eutanásia ele resolve 2 problemas. Resolve o problema do estatuto do cuidador informal, que deixa de ser preciso, deixa de existir, e resolve o problema daquele utente que é menos 1 para o SNS. Bom, parece-me que é importante agora nós mostrarmos realmente a visão, não é, de quem crê na imortalidade da alma relativamente a situações muito concretas, porque é assim, quem está em sofrimento... E não digo só aquele que sofre, como os familiares, perguntam-se, então qual a razão de ter um filho em coma há 30 anos? Eu conheci um rapazito, uma vez numa visita à instituição João Paulo II em Fátima, que aos 17 teve um acidente de moto e ele só mexia os olhos. E já estava assim, já não era rapazito nenhum, já tinha quase 40, numa cama. E, portanto, qual a razão para o espírito, vamos falar ou a alma, passar por uma situação destas? Porquê esse sofrimento? E há muitas razões para isso. Há razões porque somos nós os arquitetos do nosso destino. Exatamente. E então, quais são? São decidirmos que realmente nós precisamos, por questões do passado, não é? Vivenciarmos aquele tipo de sofrimento. Depois, mas que sofrimento está numa cama, se ali está, às vezes alguns que nem sequer dão a cor de si, nem nada. Há aprendizagem para a própria família. A família tem que passar por aquilo, tem que experimentar todos os sentimentos, tem que se dedicar a praticar a caridade, praticar a abnegação. Ora, tudo isso é uma aprendizagem que não é só para aquele que está a sofrer, mas também para todos aqueles que estão envolvidos. Muitas vezes nós dizemos que, às vezes, até estão em estado vegetativo, mas nós não sabemos se eles nos ouvem, o que é que sentem, não é pelo facto de não se mexerem ou de não sentirem, sabemos que eles depois ou de não demonstrarem pelo menos que sentem, a gente não sabe se eles sentem-se não. Porque eles podem estar perfeitamente a ouvir-nos, às vezes até com algumas atitudes nossas, algumas conversas, e eles podem estar e sofrem com isso. Não demonstram a emoção, mas sofrem com isso. Não demonstram, mas depois nós temos relatos daqueles que partiram na sequência de situações como estas, que nos vêm dizer... Ouviam tudo, sentiam tudo. Eles percepcionam e vêm agradecer a atenção que obtiveram com a mãe que cuidou deles durante anos,
com os familiares que rodearam da feição. Eles precisavam daquela experiência para aprender também o que é o amor, não é? Exato, aliás, antes de iniciarmos a gravação do programa, falávamos lá fora fora sobre isso, daquela senhora que foi operada e que realmente ouviu tudo aquilo que o médico disse. Não, as experiências de quase, as experiências de quase morte relatam precisamente que essa capacidade. Sim. Portanto, tudo isso é aprendizagem. E é esta a perspectiva que temos que ter, que o sofrimento é temporário. Aquele sofrimento que está a passar a alguém, que eu posso passar amanhã, que nós podemos vir a passar, se nós tivermos consciência que mais vale, costuma-se dizer, perder a vida num minuto que numa... Como é que é? Perder a vida num minuto... Não. Que um minuto na vida. Vai ser qualquer coisa, pronto. Perder um minuto na vida do que a vida num minuto. É isso mesmo. Estava a dizer exatamente ao contrário. Mas, às vezes, o sofrimento, meia dúzia de anos, que é isso na eternidade do Espírito. Se nós depois, na vida sequente, não é? Vamos retirar daí a aprendizagem e já não vamos ter que passar por situações piores ou mais difíceis, não é? Claro, e aí eu acho que é um pouco mesmo a falta de informação por parte das pessoas e é pena que realmente não seja dada essa possibilidade de se poder também falar sobre isso, até nas televisões públicas. Olha, e o espírito? O que é que acontece? A quem? Olha para as duas. Olha para as duas. Porque eu acho que quanto mais informação e quanto mais falarmos sobre isto, melhor, até para que as pessoas possam, de alguma forma, perceber. O que é que acontece ao espírito que não aguenta o seu sofrimento e põe termo à vida? Isso é que as pessoas têm que saber. É óbvio que hoje não acreditamos, já amanhã vamos acreditar, porque vamos passar por isso. A partir do momento todos em que morrem, colocamos... Exatamente. Todos vamos para o lado de lá. Não interessa que religião é que temos, partido político, clube de futebol, é indiferente. Todos passamos por isso. Uns acreditam que terminou, acabou, morreu o bicho, morreu a peçonha. Nós e muitos outros acreditamos que realmente a vida continua e que iremos sofrer essas consequências. Quais são mesmo essas consequências desses atos? E até porque já temos relatos sobre isso. Ninguém acredita, mas nós temos. Relativamente à eutanásia, só consegui uma história e foi de uma eutanásia involuntária, ou seja... É um espírito que vem relatar a sua história, mas foi um médico que por ele decidiu pôr termo à vida daquele utente. Relatos pelo menos eu não consegui ler nenhum, de espíritos que partiram, mas que foram eles que decidiram, não encontrei nada. No entanto, tudo aquilo que encontrei foi que, precisamente aquilo que disse há bocado, é que as provas são literalmente este indivíduo decidiu pôr termo à sua vida. O pôr termo à sua vida, tendo decidido suicidar-se uma arma de fogo ou numa janela ou o que seja, ou por ter pedido a um profissional de saúde que seja seu cúmplice nesta sua decisão de suicídio, porque é um suicídio, é atentar contra a vida, aquilo que ele vai passar é precisamente aquilo que passam os suicídios. Portanto, suicidas, vai para o vale de suicidas, há uma maior dificuldade em entrar no plano espiritual. Em termos de auxílio, nós sabemos que o vale de suicidas, que há equipas de auxílio, mas aquilo que eles relatam é que é verdadeiramente atroz. Quem pratica é visto como um homicida. Portanto, também é alguém que não vai ter em nada uma vida do outro lado fácil. Quem não tem uma arma apontada à cabeça, não. É uma decisão, também é uma decisão. Ele decidiu assim. Os dois decidem. E leva com ele mais alguém. Porquê? Porque se ele não tivesse tomado a decisão, também não haveria o homicida. É que temos aqui esta situação. Mas são os dois cúmplices, porque os dois têm capacidade de decisão, porque, como eu te disse, há a objeção de consciência. Claro. Portanto, para mim, são os dois cúmplices no ato. São os dois cúmplices no ato, têm os dois igual peso de culpa, quem faz e quem decide, para pedir essa ajuda, porque há objeção de consciência que qualquer profissional pode dizer, não, eu alego objeção de consciência, portanto eu não vou praticar algo que vai contra as minhas convicções morais e religiosas, ou até éticas. Neste caso, não precisa-se acreditar em nada. Relativamente ao espírito, o que é que acontece? É o que acontece com os suicidas, aliás, acontece com todos aqueles que, na hora da morte, vivenciaram experiências traumatizantes. Ou seja, se realmente, naquele momento,
há uma injeção letal, há o que for, não é? O corpo, o espírito, ao abandonar o corpo, leva todo, primeiro, o sofrimento, não é? De que foi alvo aquela decisão que tomou, não é? Depois, o sofrimento moral que ele pensa que vai deixar de o ter, ele vai continuar com ele, porque o espírito leva o próprio sofrimento, não é? E vai ser agravado, porque nós não nos lembramos das vidas anteriores e não nos lembramos das decisões que tomamos. Nós não nos recordamos que decidimos, por exemplo, nascer sem um braço ou sem uma perna e quais as razões que nos levou a fazer isso. Só que quando deixamos o corpo e cometemos o suicídio, ou pedimos, neste caso, que nos pusessem termo à vida pela eutanásia, nós vamos ficar ainda com maior remorso. Primeiro porque não nos resignamos, não tivemos fé, não tivemos realmente a força para superar aquela prova que nos foi posta, não é, à frente, e que nós próprios decidimos, porque temos o livre-arbítrio de decidir. E por outro lado, vamos dizer assim, mas eu não consegui superar isto e agora agravei para uma próxima vida. Além do mais, depois o que acontece, tal como os suicidas, não é, as células do corpo vão transmitir ao perispírito, à forma perispiritual, tudo aquilo que foi alvo naquele momento do desencarne. Ou seja, em vida sequente, nós vamos levar os problemas, as doenças físicas, o remorso, o maior sofrimento moral, ou seja, estamos sempre a agravar, não é? A situação. O quadro não é bonito. Não é, aliás, não é bonito. Estamos sempre a criar dívida. Não é melhor, nunca não é melhor esquecendo, sofremos de uma vez e depois, não é? Olha, mas nunca esquecendo o seguinte, que é como tu estás a dizer, de alguma forma, se nós interrompermos naquele momento a vida com esta atitude de antecipação da morte, não é? Interrompemos a vida. Mas o objetivo era durarmos um pouco mais, porque teríamos que sofrer aquele mais olha, Nuno, uns dias, mais uns meses, era isso, mais uns minutos. A questão é que se mais nós uns minutos. anteciparmos garantidamente que quando regressarmos nós vamos ter que passar tudo outra vez. Saldar esse tempo que não... Saldar essa decisão. Jesus disse... Aliás, temos que completar o tempo em termos de sofrimento. E, portanto, quer dizer, não sofremos tudo agora, quer dizer, mas vamos sofrer por partes. E isso é que nós nunca devemos esquecer. Olha, Jesus disse que havíamos de pagar até o último ceitil. E é mesmo assim. Exatamente. Essa é a lei da ação e reação. E nunca demais lembrar que nós arquitetámos também toda esta estratégia. Antes de nascermos, fomos os arquitetos da nossa própria vida. Exatamente. Fomos nós que decidimos passar por aquele sofrimento. Precisamente porque teria que ser. Sofrimento e, portanto, físico. acho que de alguma forma, está bem, como disseste há pouco, nós não nos recordamos, não é? Quer dizer, vimos sem a recordação, pelo menos para a maioria. Esforço. Exatamente. Não é? E é esse esforço que é realmente o mérito. Exato. O nosso mérito é esse. Allan Kardec perguntou aos espíritos, nestas situações, não é? Se mesmo que víssemos que a morte estaria para inevitável, breve, e o que é que se poderíamos pôr termo à antecipar, vida, ou antecipar o sofrimento. E a resposta dos espíritos é sempre a mesma. Temos que ter resignação à vontade do Criador, que é mesmo isso. E é a nossa vontade, a nossa própria vontade. Não foi Deus que nos impôs assim, que acontecesse isto ou aquilo, não. Nós temos vontade, essa autonomia e nós decidimos que era assim. Portanto, acho que sim. Eu acho que de alguma forma, espíritas ou aprendizes da doutrina espírita que somos, acho que de alguma forma deve partir de nós, precisamente para aqueles que pouco sabem sobre o que é a vida, do lado de lá principalmente, não é? De alguma forma devemos ser nós a transmitir, a elucidar, a ensinar que realmente a vida não acaba aqui e que tudo isto é um processo. Tudo isto é um processo. Por via das dúvidas, quem não acredita em nada, ao menos que, do ponto de vista, enfim, moralmente, em relação com a família, aguarde um momento de forma natural, faça um esforço, mesmo não querendo em nada, mais vale fazer corretamente e ter um procedimento... Um dos problemas aí tem a ver com aquilo que nós subentendemos que é ter qualidade de vida e que subentendemos do que é ter vivido uma boa vida.
E eu tive essa experiência quando tive esta doente, neste momento em fase terminal, que é uma experiência rara para mim, e quando eu lhe disse, mas neste momento não há muito mais que a gente possa fazer por si, porque não há, em termos do que estávamos a fazer, e ela me responde, mas eu não vivi a vida, eu não fiz viagens, eu nunca viajei, eu nunca tirei férias. E então eu estive a desconstruir com ela qual é o meu conceito de vida e qual é o conceito para mim de uma boa vida. E eu disse, mas olha, tem família, o seu marido vem aqui vê-la todos os dias, está consigo, é extremamente carinhoso consigo, construiu uma relação, tem as suas filhas, educou-as, construiu uma relação com elas, diz que as ama todos os dias, está aqui sempre à sua espera e elas estão sempre a vir vê-la. E para mim, o conceito de qualidade de vida e de uma boa vida é estas pequenas relações que nós vamos, e esta influência que nós vamos tendo na vida uns dos outros, sim. Ao longo do nosso percurso por cá passamos, mas aquilo que me apercebo é que as pessoas quantificam ou avaliam aquilo que é a vida e o que viveram pelas viagens que fizeram, pelas... tal e qual. E isto não é o importante. É óbvio que tu podes fazer uma viagem e conhecer pessoas fantásticas. Ok, se tivesse oportunidade, mas isso não vai melhorar. Exatamente, tão nem toda a gente importante a tem. educação. Okay. E então, depois fui ver um estudo em que analisa quais são as 5 coisas que as pessoas em fase terminal lamentam mais. Não terem vivido mais, não ter sido mais elas próprias e terem feito aquilo que elas queriam de acordo com as suas convicções e não com as convicções dos outros, porque por vezes nós somos muito influenciáveis pela sociedade e precisamente esta coisa das viagens, por exemplo, isso é uma influência social, as pessoas acham que, pronto, que isso é viver, que gostariam de ter mais tempo para a família. E passa um pouco por aí, eu não me recordo das 5, mas passa por coisas que não têm a ver com a parte material, que foi o que eu achei engraçado. Mas depois, quando nós fazemos esta avaliação, pensamos sempre muito nesta parte material da vida. Olha, falaste aí uma coisa muito importante, só para terminar o tema. É que eu ouvi aqui há tempos, até numa palestra, uma médica a falar em pesquisas relacionadas com o suicídio, em que diz que nos meios de comunicação nem se fala tanto dos suicídios, de casos de suicídio, porque está mais que provado que o suicídio convida ao suicídio. Ou seja, quando há muitos casos falados, parece que de repente jovens e assim se lembram de ir atrás e de fazer o mesmo. Então a eutanásia, o que acontece nos outros países, começa com aquela exceção e de repente contagia-se. Foi como o aborto. Sim. Recordamos perfeitamente que de repente as clínicas era tudo, hospitais, aulas a fazer. Apesar que houve um decréscimo, aliás, é isto que neste momento quando falam no referendo alega sempre quem está a favor da eutanásia, é que houve um decréscimo no número de abortos que passaram a ser feitos, portanto, nas interrupções voluntárias da gravidez. A gente tem sempre que definir mas conceitos. No início, houve um aumento exponencial, cá exatamente, sempre, e depois houve um decréscimo. E houve um decréscimo porquê? Que é isso que eles não explicam. Porque passou a haver mais informação. Mais informação implica mais literacia. Implica que, provavelmente, aquelas pessoas que antes não tinham planeamento familiar passaram a fazê-lo. Pois, exatamente. Pronto, Passa por aí. É pena que não seja esse um dos projetos de lei, não é? Tal. Sim, senhora, Vamos quererem investir. aprovar, seja o que for, mas, acima de tudo, Sim. antes ensinarem as pessoas o que é, o que é que não é. Eu digo assim, eu acho que todos nós temos direito de decidir sobre a nossa vida e a própria doutrina espírita diz isso. Não acho que devemos envolver os outros nas nossas decisões, principalmente quando são decisões da vida e de morte, e acho que as nossas decisões, as nossas tomadas de decisão têm que ser baseadas em informação precisa, concisa. As pessoas têm que ser muito conhecedoras, pronto, para poder tomar uma decisão. E eu acho que neste momento a nossa população, honestamente, sem falar agora como eu sou contra, sem a minha decisão pessoal, a nossa população, a grande maioria da nossa população, não tem conhecimentos suficientes para tomar esta decisão de uma forma informada. Exatamente, e de alguma forma Concordo. não deveria existir projeto de lei nenhum
que definisse ou que nos fizesse, digamos assim, ou que nos despenalizasse para tomarmos essa decisão, porque essas decisões já nós as tomamos, não é? Quer dizer, para trás, já não nos lembramos, mas tomamos. Estando no leito de morte, obviamente que não acontece não, em termos legais, não é? Mas acontece todos os dias com suicídios, com este tipo de situações que de alguma forma não dignificam, mas pronto, somos nós que entendemos as coisas desta forma. Catarina, vou-te pedir que, assim muito rapidamente, dês a tua opinião, digas alguma coisa que diz respeito, até porque estamos a poucas horas. A poucas horas, é assim, precisamente dessa discussão. Não querendo falar em política. Isto, desculpa, porque eu devia, se calhar, tê-lo dito no início do programa. Mencionámos ao de leva, nós, felizmente, muita gente nos vê por esse mundo fora, e para dizer que hoje é dia 19, amanhã é quinta-feira, dia 20, na Assembleia da República, no Parlamento Português, vão ser analisadas as propostas para a despenalização da eutanásia. Ora, vamos lá, então, agora. Pronto. Não sei se não falámos durante o programa, mas surgiu um referendo, o pedido de um referendo por parte da população civil, ou seja, este referendo não tem vínculo à Igreja Católica, não tem vínculo a nenhum partido político específico, e já várias pessoas da sociedade vieram dizer que deveria existir este referendo. Porquê? Porque o partido político com maior representação no Parlamento não tinha a possibilidade de vir a passar como projeto de lei a eutanásia no Parlamento. Os 5 projetos que estão, um deles do partido com maior assento político neste momento, vão a votos pelo Parlamento, e aquilo que dizem na comunicação social é que os deputados vão ter direito de opção de voto. Portanto, o que quer dizer que eu não reconheço no Parlamento legitimidade para decidir por algo que tem a ver com a minha consciência individual. Exatamente. Até porque, para já, o meu voto não foi no partido que está neste momento, mas não tendo isso em atenção, tem a ver com o facto de que eles não me representam. Exatamente. Okay? Aliás, mas conforme não me representam a mim, nesta atitude, muitas coisas, mas isto não, porque é muito... Eu não, para isso tinha que estar no seu projeto de candidatura, e não estava. Estava nos outros projetos, mas não no do partido maioritário. Portanto, nenhum de nós, português, se sente, e por isso é que este foi um referendo do movimento civil, não teve a ver com nenhum partido, com nenhuma convicção religiosa esta ou aquela. Claro que houve vários, e eu sei que a ACEV também começou a divulgar esta petição, e eu espero que amanhã esta petição tenha resultados, ou seja, que as pessoas que assinaram, que se vejam representadas em números. Exato. E que efetivamente isto seja um assunto que não seja decidido pelo grupo parlamentar, mas que seja decidido pela sociedade civil, porque implica que vai haver mais informação, mesmo que depois até passe, vai contra as minhas convicções, mas até pode passar, como passou o aborto. Mas a partir do momento que se passa para o referendo, passa-se para uma maior informação da população, que é o que eu advogo, tem que as pessoas ter conhecimentos sobre o que efetivamente se está a passar, e cada um decide, em livre consciência, inclusive se deve ou não deve ser aprovada o projeto de lei. Exatamente. Regina, a mesma pergunta-te. Bom, eu, tal como a Catarina, a minha maior preocupação são as consequências, tendo em conta aquilo que já vimos nos países que aprovaram esta lei. Portanto, se as consequências não são boas e se a sociedade que nós sabemos ainda é tão materialista, isto vem, digamos, ainda a encher um bocadinho mais, facilitar ainda mais a vida aos materialistas e aos que pensam assim, achando eles que está a facilitar a vida, por termo e acumular mais situações e maior o sofrimento, não é? O que nós pretendíamos, o que é a aspiração de todos nós, especialmente espíritas, claro, é que todas as pessoas sejam felizes, que todas consigam compreender quem são e realmente, ao compreenderem quem são, já vão ter um comportamento diferente, vão aceitar as coisas de forma diferente, a vida de forma diferente, e serão certamente muito mais felizes.
Claro, nós não podemos obrigar ninguém a decidir por nós, não é? Não deveria acontecer. E por isso é que é grave um Estado, como disseste bem, uma minoria de pessoas, não é? Sentadas em gabinete, a querer decidir por uma maioria, que é a população, achando que lhe está a dar algo bom, que está a ajudar, que é um ato de bondade, como dizem alguns, e quando na verdade é realmente mais um obstáculo, mais uma dificuldade que vamos ter que enfrentar, nós espiritualistas, não é? Nós espíritas, no decorrer do nosso trabalho de educação, não é? Da sociedade. Olha, eu diria também que na realidade era muito importante que os nossos políticos, de uma forma geral, se humanizassem mais. Eu não diria se tornassem espíritas, mas se espiritualizassem mais. Porque, na realidade, há muita forma de nós resolvermos as coisas e, de forma alguma, esta será uma delas. Eu também corroboro com a vossa opinião. Realmente não foram mandatados para uma decisão destas, porque é uma decisão diferente de tudo aquilo que a política pode envolver em termos de gestão de um país, porque é para isso que eles lá estão e não para outra coisa. Daí fica o convite. O tema hoje é muito complicado, é muito sui generis, mas fica o convite para quem nos ouve. É por isso que nós gostávamos que participassem mais. É pena não termos um programa em direto. Quem sabe um destes dias vai acontecer e nós passaremos a fazê-lo, mas enquanto não é possível, fica o pedido. Nós gostávamos de vos envolver mais connosco. E, ao fim e ao cabo, isto acaba por ser uma forma de nós conversarmos à distância. Enviem-nos as vossas perguntas, as vossas opiniões, até, quem sabe, algumas experiências que tenham tido, porque é extremamente importante para nós até passarmos por aqui. O programa vai tendo cada vez mais, eu não diria adeptos, mas ouvintes, porque gostam de falar sobre a doutrina espírita e, de alguma forma, sobre todos estes problemas que nos vão afetando, porque é a nossa vida, porque nós vivemos, é o nosso planeta. E, portanto, fica aí o convite para que, de alguma forma, possam ter essa vontade de participar connosco. Enviem-nos as vossas opiniões, as vossas histórias para Pedro, o acontece no Centro Espírita, @gmail.com. Já agora, fica o convite. Eu pedia também ao Pedro o especial favor, se conseguir, de colocar o link onde podem, se entenderem, ouvir a mensagem do Presidente da ACHEV sobre a eutanásia. Poderá ser também importante. Ora bem, está tudo dito? Minhas senhoras? Diria muito para dizer, mas isso teria para outro programa. Para hoje. Tudo dito para hoje, minhas senhoras, muito boa noite. Nós, Regina, até à próxima semana. Catarina. Até à próxima. Obrigadíssimo. Já sabes, sempre. Tu passas a ser uma das convidadas, não digo de todos os programas, mas qualquer dia. Quase. Qualquer dia, quem sabe. Ora bem, vamos então, antes de terminar, falar sobre alguns dos acontecimentos, alguns dos programas que vão acontecendo por este mundo fora. Dia 22, 23 e 24 de maio, começando por aqui, o GEAC de Coimbra organiza o 9º projeto Saúde e Luz, com o tema O Ser nas suas várias dimensões, que se realiza, lá está, em Coimbra, no auditório de Divaldo Pereira Franco. As inscrições podem ser feitas no site www.geac.pt eu vou soletrar GEEAK.pt, mas se tiver dificuldades, o Pedro com certeza que irá passar em rodapé. Nos dias 29 a 31 de maio, acontece em Montreal, no Canadá, um encontro americano para educadores, promovido pela Federação Espírita dos Estados Unidos e Conselho Espírita Canadiense. As inscrições podem ser feitas em www.nae.org, soletrando www.naee.org. Portanto, no Canadá. Relembra-nos ainda, e porque falamos
em educadores que se vai realizar o segundo encontro de educadores espíritas, que vai acontecer no dia 29 de fevereiro aqui na ASCEV, em Viseu. É, como já é sabido, como já temos transmitido, dirigido a todos aqueles que se interessam pela educação espírita, pais, educadores, professores, etc. Para quem quiser participar, podemos dizer que já temos bastantes inscrições e contamos com mais. É sempre muito importante podermos falar sobre todos os aspectos, todas as vertentes da doutrina espírita. Para se inscrever, poderá fazê-lo através do e-mail ascevviseu@gmail.com. Pode também fazê-lo através da página do Facebook do Acontece no Centro Espírita ou acontece no Centro Espírita @gmail.com. Estamos no fim. É sempre um prazer estar consigo, tê-lo aí desse lado. Desejamos-lhe tudo de bom, uma semana fantástica. Muito obrigado por ter estado connosco. Muita paz e até à próxima semana. Muito obrigado.